Fala aí, galera, eu soltei e presenciei a morte de mais um meme. Fala, galera, que é o Paulo PRJ, vamos aí falar do formatos antigos. E muito bem, meus amigos, estamos aqui na tentativa 2 para tentar falar finalmente do formato de Dragon Ruler, o formato esse que já virou um meme no canal, porque a galera sempre vem me pedindo desde 2018 e eu fiquei devendo, então hoje, finalmente a gente vai estar falando um pouco desse formato e mostrar para vocês como o jogo era mais ou menos para como a gente tá hoje, para quem não viveu a época, poder se contextualizar e entender a história do jogo. Enfim, só para você ficar ligado. Basicamente, então, a gente vai tentar contextualizar o metagame desde o formato anterior até a chegada do Dragon Ruler pra gente entender o quão impactante no jogo esse foi e que provavelmente foi um dos pontos de partida pra mudança de jogo até a gente chegar no jogo mais ou menos como temos hoje. O assunto é esse, então, vamos lá. Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Muito bem, meus amigos, então a gente vai tentar contextualizar vocês antes de tudo, né? O Dragon Ruler foi um deck que foi inserido dentro do metagame por meados de maio de 2013 na coleção de Lord of the Tachyon Galaxy. Essa coleção chegou nessa época, né, em maio de 2013, porém a gente tem que tentar entender mais ou menos como era o metagame antes disso, para poder entender melhor como o Dragon Ruler chegou no jogo. Então, tentando puxar da mente aqui um pouco do meta anterior a esse, a gente vai entrar no ano de 2012, que teve um formato longínquo e duradouro, onde tinham basicamente alguns decks predominantes dentro do meta, que se dividiam em 4 grandes frentes, né, que era Chaos Dragon, o Wind Up, o Inzektor e o Dino Rabbit. O Inzektor, inclusive, que foi um deck que o Paulo usou aí por bastante tempo e ficou muito conhecido por jogar os torneios aqui no Brasil, né, com o deck de Inzektor. Nessa época, Paulo, você viajava já para poder fazer torneio fora, tipo, jogar o ICS fora e tal? Era comum você fazer essas viagens para jogar? Não, infelizmente. Inclusive, o primeiro ICS que eu joguei na minha vida, tirando o do Brasil, né? O primeiro ICS que eu joguei fora na minha vida foi em 2013. Então, eu comecei a viajar bem mais tarde, né? Comecei a jogar muito antes disso. Sim. E eu só fui viajar a primeira vez, jogar um ICS em 2013. Foi de Inzektor, inclusive. O Paulo era bem conhecido na época por estar jogando com esse deck. Beleza, então a gente vai pincelar um pouco aqui o meta nessa época, tá, galera? Pra contextualizar vocês até chegar no formato do Dragon Ruler. Bom, então basicamente a gente tinha esses 4 grandes decks, né, que eu não vou saber ao certo te dizer quando que eles foram lançados, mas eles foram jogando o ano 2012 quase que inteiro, até que veio uma banlist em setembro e a gente vai pincelar um pouco por cima o que aconteceu nessa banlist, e nesse meio tempo também, pós essa banlist, veio uma nova coleção, que foi a coleção de Abyss Rising, que foi justamente a coleção que trouxe o Mermeio pro jogo. Pois é, o Mermeio que você joga com ele até hoje, e é um deck extremamente forte e explosivo, ele foi lançado aqui no final de 2012, no qual veio primeiro no Structure Deck, que é um Structure Deck que veio tipo as cartas de Atlantia ou Dragoons. O primeiro print do Dragoons veio ali, não existia Neptabeast, tá, galera? O Neptabeast é de Bosch de 2016, então o deck jogava de maneira extremamente diferente. E pós isso veio o Abyss Rising, no qual veio todas as cartas de Mermeio que você conhece, exceto o Neptabeast. Ainda assim, faltava alguma coisa. O Mermeio já estava incorporado no meta nessa época, e principalmente pós-banlist, que capou os principais decks desse meta, o Mermeio só veio a entrar realmente competitivamente em janeiro de 2013, porque foi quando veio a coleção de Cosmo Blazar, que lançou o Mermeio Absteus, que era uma carta cara, pelo que eu vi, ela tinha raridade Ultimate também, mas a partir daí é que o meta começou a se difundir mais, e é mais ou menos esse o meta pré-Dragon Ruler, que só veio em maio, então tem um longo limbo pra gente explorar antes de ter chegado nesses decks.
Bom, os decks dessa época, esses aí que o T falou, né? Esses 4, e depois teve a introdução do Mermeio, né? Teve essa lista, né? Eu acho que foi em outubro, setembro de 2012, que deu uma mexida aí nesses 4 decks, porque esse foi um formato muito... Não um formato, né? É mais de um formato, mas os decks não mudaram muito. O Wind Up, que os Dragon, todos esses outros decks que a gente citou. O Insecto tomou lista, eu acho que foi o que tomou a lista mais forte, que foi o Dragonfly e o Hornet 1. Mas ainda continuou sendo um deck bom, que dava pra jogar bastante. O Mermeio antes do Abisteus não era tão bom, na minha opinião, mas depois que lançou o Abisteus, acho que foi em janeiro, né, como você disse, ele melhorou drasticamente, melhorou muito, muito, muito. Se eu não me engano, acho que você vai chegar lá, teve uma outra lista ainda antes do Dragon Ruler, né? Teve. Foi massa. Eu nem me lembro. Tá, depois você fala aí, eu nem me lembro direito, vou deixar você falar, mas... Porque eu lembro que eu já não estava jogando de Insecto, eu provavelmente estaria, entendeu? Então teve todos esses decks aí. É bem interessante o fato que eles jogavam de maneira muito diferente em relação aos decks de hoje em dia, no sentido de... Hoje em dia, quando você vai combar, assim, você vai fazer sua jogada, né? Comecei o jogo, vou fazer a minha jogada. A sua jogada, ela necessita de resposta e ela já é a sua jogada, tipo assim, a jogada do deck. O que o deck faz, você já faz logo de cara. Nessa época não, você pode perceber pelos deck lists que o T deve estar mostrando, que os decks todos têm muitas traps, você precisava de um turno de setup. Por exemplo, esse deck de Insecto tinha que baixar outro reais, ou card de trupa 1003, ou setar um tomate, era o deck que eu usava essas cartas, o Sangan e tal. Era um turno de setup e depois você tinha um turno explosivo, que é onde o Dragonfly passava, o Centipede buscava o Dragonfly, e no outro turno você dava o Dragonfly. As coisas não aconteciam no T0, era raro. O deck mais perto de fazer isso no T0 era o Mermeio, mas mesmo assim não tinha tanta coisa pra fazer, porque ele não terminava em muita interação, porque não era um conceito que existia muito, porque o Astral Deck não existia muita interação. Mesma coisa acontecia no... A sua interação estava nas traps, nas suas cartas compradas não ending, né? Eram as traps, book, essas coisas. O Wind Up era parecido, ele fazia Rabbit com Factory, gerava vantagem para no outro turno baixar o rato explodir. O rato com Shark, com Magician, né? Acho que era Magician o nome. Isso. Eles tinham todas essas coisas em comum. Hoje em dia isso não existe mais. Se você precisa de um tempo para setupar, é muito complicado, entendeu? Acho que o mais próximo que dá pra falar disso são os decks de Eldritch, que tem um turno de setupar, que é o turno de trap deles, né? Eu acho que é o mais próximo disso, mas nessa época quase tudo era assim. Eu prefiro bastante o jogo dessa maneira, pessoalmente falando. Eu acho que ser explosivo demais é um grande defeito. Isso ainda... levando ao fato, eu não sei como seria se, por exemplo, o Maxi tivesse banido. E aí se existiriam mais decks. Porque a simples existência do Maxi fazia com que talvez até existissem outros decks explosivos pra cacete que fizessem coisas incríveis no turno 0, mas a simples existência do Maxi fazia com que eles não fossem populares, entendeu? Tanto que eles não eram nem populares, que o Maxi nem era main deck. É meio que um paradoxo, tipo... Você não usa os decks de combo, vamos chamar de combo, né? Não era assim a nomenclatura na época, mas enfim... Por exemplo, o Karakuri, sabe? Era um deck de combo, mas tomava o Maxi e perdia o jogo. Então, esses decks não eram nem usados por causa do Maxi. E aí, como todos os outros decks já eram meio que montados pensando no Maxi, não valia a pena nem usar o Maxi de main. Poucos dos decks usavam o Maxi de main, quando usava 1, 2, nunca usava todos. Eu nem lembro se podia 3 Maxis, mas se já tava 2, sei lá. Não, o Maxi só veio a 2 em 2016, porra. Só demorou pra casar. Tava 3. Então tava 3 o Maxi. A gente não usava 3 Maxi nem podendo. Bizarro, né? Usava 2 de side. Sei lá, mano. Aí, eu mesmo tô olhando a minha decklist aqui de Insecto, que você mandou, eu usava 2, né? Sim. No side. Podia usar 3, eu não usava, não sei porquê também. Aí, enfim, era bem diferente, né? Sim. Toda essa dinâmica aí. É engraçado, né? Porque... tem essa questão aí que o Paulo falou, que é justamente isso, né? O Yu-Gi-Oh! Ele evoluiu, foi uma evolução no decorrer do tempo. Eu uso bastante a expressão, e a gente vai chegar um pouco nisso, falando exatamente disso, pra gente chegar no Dragon Ruler, porque apesar do Dragon Ruler ter sido um pânico e tier 0 da época, ainda tinha um pouco desse conceito, diferente, mas ainda tinha um pouco. De que a gente no Yu-Gi-Oh!, à medida que ele foi evoluindo, os teus monstros viravam as tuas traps, porque até essa época você precisava basicamente de monstros standalones que preparavam a tua jogada para depois você explodir, que é isso que o Paulo falou. Então quando você ia montar o teu deck, ele basicamente já tinha que começar com
traps boas. Então você colocava lá o teu Bottomless, você colocava o teu Solemn, e o Warning, por exemplo, tinha 2 e o Judge já tava 1. Você colocava os Torrent, que era semi-limitado, por exemplo, Compulsory, Mirror, algumas traps boas, Book of Moon, que já tava limitado nessa época. Mesmo sendo deck de combo, às vezes o cara metia Duality, porque um monstro standalone que fizesse vantagem já era legal, porque o importante é você explodir na volta, e as tuas traps segurarem o cara. À medida que o tempo foi passando, esse conceito foi perdendo, porque os decks foram ficando muito mais rápidos, e os monstros que chegavam do extra deck eram interativos. Então, corta-se a necessidade de ter trap, já que você enche o teu deck com Engine e Special Summon. Special Summon muito raro, inclusive, diga-se de passagem nessa época. Não muito raro, mas pouco explosivo no T0. E esse Special Summon era especial, né? Exatamente, é especial. Tanto que a necessidade de usar hand traps é algo relativamente recente, clã. Nessa época, apesar de não existirem tantas hand traps como tem hoje, óbvio, de um tempo pra cá veio Ogre, Ash, Belly, mano, um montão que não existia. Mas já existia, tipo, Draw, Veiley, tá ligado? Já existia Didi Crow, Gorse, que chegou a ser limitado, enfim, Psycho Reader, sei lá. E não tinha necessidade, era muito melhor você usar traps e essas jogadas standalone que a gente falou. Maxi, né? Maxi, principalmente a porra do Maxi. E não era utilizado, exceto em cenários muito específicos, como Maxi de Side, por exemplo, e um eventual Veiley, porque eu acho que tinha spot pra você dar no wind-up, por exemplo, né? Mas só um detalhe pra você ver a diferença. A gente tá falando basicamente de um outro jogo, que é o Yu-Gi-Oh! Dessa época, que é algo bem interessante de se notar, né? Pra gente poder ver de como o jogo tava, pra como o jogo tá, pra como o jogo era, pra como o jogo tá agora. Eu vejo muita gente, de vez em quando, reclamando de hand trap hoje em dia. Eu fico pessoalmente ofendido quando isso acontece. Eu também. Porque, como eu joguei todas essas épocas, eu sei que as hand traps, elas não são um problema, elas são um sintoma de um problema. Uhum. A necessidade de hand trap é o sintoma do problema que o Special Summon é no jogo, entendeu? E não só o problema de ter muito Special Summon no jogo em dia, pelas mecânicas que foram lançadas depois, né, como Link Summon, mas pela maneira, pelo o que esses Special Summons geram, que são as interações dentro do Extra Deck. Uhum. O Dragon Link, por exemplo, com o deck de agora, só abrindo um pequeno parênteses, ser capaz de gerar tantas interações sem precisar comprar nenhuma carta, tendo comprado só cartas de dragões aleatórias, né? É o problema que faz com que você tenha que comprar, tenha que ter hand traps para evitar com que isso aconteça, porque não há necessidade que o Dragon Ruler compre defesas para poder se defender. Ele já, a jogada e defesa dele é a mesma coisa, entendeu? Isso é o problema. Esse é o problema. E qual a única maneira? Hand trap, não tem outra. Por isso que lançou tanta hand trap depois disso. Esse caminho que o jogo tomou é um caminho muito complicado. Eu ainda sonho que isso mude um pouco no futuro. A gente já teve umas flutuações aí, né, de, por exemplo, o formato de Zoo, né? Foi um formato que as interações não estavam tanto no Extra Deck, apesar de Drain ser uma interação de Extra Deck, não era tão assim. O formato do Sky Strike também era um pouco assim. Sim. Enfim, era um pouco diferente. Agora, quando esses decks de combo mesmo, ainda mais sem o Maxi, que eu não queria que voltasse, mas enfim, é complicado, entendeu? Não tem muita saída, e as pessoas reclamam de hand trap como se elas fossem o problema, mas na verdade elas são o sintoma, ela é como se fosse o remédio para a doença que tem às vezes, entendeu? É verdade. Beleza, clã. Então, só pra retificar aqui, né, pra passar por cima, vamos só falar então, como a gente citou, várias características desse formato. Pra você ter uma noção, esse Chaos Dragon que você tá vendo aí na tela é o mais próximo de um deck combo como a gente tem hoje, por exemplo, que tinha uma carta extremamente mongol, que é o Future Fusion, que você não tinha errata na época, então você ativava e milava tipo 5 dragão do deck, tá ligado? Então você milava o Ivan e um monte de Food, e aí os seus bichos entravam por Special Summon, mas ainda assim, onde eles chegavam? Mano, era pressão do bicho tá na mesa, porque eram bichos grandes e iam te agredir, e você tinha que lidar com eles. Essa é a pressão que eles colocavam. Ele não gerava interação em si. Então é o mais próximo que tem, que é um deck que não usava trap, por exemplo. Ele tentava fazer, ele tinha várias tentativas de jogadas e afins. Beleza. Então, como a gente falou aqui, como esse formato de 2012 ele rodou por bastante tempo, em setembro de 2012 veio uma banlist. Pra que veio essa banlist? Como eu citei mais cedo, quando chegou o Mermeio, ele era o deck novo da Konami, digamos assim. Isso aqui é um detalhe que é importante, que pode ser legal a gente entrar também, Paulo, que é justamente o Mermeio ele veio dividido no Struture, onde veio os Atlantia, e veio na coleção de Abyss Rising de outubro de 2012 com as cartas Mermeio em si. E aí você conseguia montar o deck, mas ainda não tinha, por exemplo, o Absteu, que só veio no começo do ano seguinte. Porém, era um produto novo. E como é um produto novo e os metas que estavam jogando eram metas muito competentes e o Mermeio ainda não tinha o Teus, que só vinha a ser lançado depois, qual é a solução para isso? A Konami vai usar do artifício que ela tem, que é lançar uma banlist para tentar capar os decks do meta atual, que já são muito bons, para tentar abrir espaço pro novo meta que ela tá lançando, que nesse exemplo era o Mermeio.
E aí a Banlist de setembro de 2012 veio, e aqui alguns exemplos do que a Banlist fez. Baniu o Brionac, que se eu não me engano tinha alguma questão dele não ter errata antes, eu não sei como era, eu acho que ele descartava infinitamente as cartas, né? Não tinha errata. Qual era a errata? Era descartar infinitamente, né? Ele não era um Super Turn. Eu acho. Ele podia descartar. Não, na verdade ele era um Super Turn, mas podia descartar múltiplos de uma vez só. Era alguma coisa assim. Eu nem me lembro, cara. Eu não lembro também, eu não sei. Eu sei que hoje. Mas ele podia dar bounce em múltiplas, isso eu lembro. Entendi. Tipo, você podia descartar 3 e dar bounce em 3. Agora, os pormenores eu não lembro. Eu não lembro se você podia dar separado. Eu não lembro se você podia, tipo assim, dar um, aí depois dar outro, ou se tinha que ser tudo uma vez. É, bizarro. Enfim. Eu nem sei como é hoje em dia. Eu também não, eu acho que ele descarta 2 e volta 2 no máximo. Eu descarta até 2 e volta até 2. Eu acho que é isso. Algo nesse sentido, mas enfim. E aí eles foi banido nessa época. A Trishula, na época do Synchro Plant, que é bem anterior a isso, também eu acho que eventualmente chegou a ser banida. Eu acho que nessa época já estava banida ainda. E o Future Fusion foi banido também, pra dar uma capada nesse Chaos Dragon. Além de um monte de carta limitada, como você pode ver aí na porra dessa foto. O Chaos Sorcerer também foi limitado nessa época pra irritar esse deck. Além disso, o Insecto, que era um deck bem competente no meta, né, foi limitado nas duas melhores cartas do deck, que é o Dragonfly e o Hornet, né? O Dragonfly que é quem invoca do deck, eu acho que o Hornet é quem mata a porra das cartas. O Red Eyes Darkness Metal Dragon também foi limitado aqui, e tá limitado até hoje, além do Wind Up Carrier, que o Wind Up, eu acho que desse era o mais próximo de ser um deck escrotinho, tá ligado? Porque ele tinha o Hand Loop do Hunter com Carrier, e ter múltiplos Carrier faz com que você exploda Hat pra caralho, e um monte de bicho Exceed 3, Tour Guide, e aí você invoca Hunter, que tributa um monte de bicho, e você tira a carta da mão do oponente, e ainda tem o potencial de fazer um Shock Master, o que é escroto, porque o Shock Master, pra quem não sabe, tá banido hoje, ele dá efeito e corta um tipo de carta do oponente, né? Ou monstro, ou traps, ou spell. O cara não pode ativar. Até o fim do próximo turno, se eu não me engano. É algo nesse sentido, que é escroto. É isso aí. É bizarro. E o Wind Up fazia. Depois dessa lista, que teve mais ou menos esses hits, né? Além de pormenores, como por exemplo o Tour Guide foi semi-limitado, o Rescue Rabbit foi semi-limitado aqui, Debris Dragon, que foi muito usado no Dragon Rule, também foi semi-limitado aqui, além de outras cartas. E aí o Wind Up teve que se adaptar jogando uma parada mais controle, né? Como o Paulo falou aí antes, com o Factory e o Rabbit, que é inclusive... Depois que eu comecei a jogar, eu não entendia porque que o Wind Up da época usava a porra do Rabbit, tá ligado? Porra, o monstro só se bane, mano. Que porra de carta é essa? E volta depois. Mas é porque trigava a spell, né? Pra buscar a folga pra jogar na volta. Era uma das melhores cartas do deck. Bizarro. Outra época mesmo. Beleza, clã. Então a gente avança um pouco aqui no tempo, baseado em tudo isso que a gente falou desses decks dessa época. Teve a inserção do Cosmo Blazar, onde veio o Mermeio Absteus. Isso aumentou um pouco a força do Mermeio. Mas ainda assim... os decks eram nesses moldes que a gente falou. Ainda o próprio Mermeio precisava de uma quantidade X de traps para poder ser um deck eficiente. Mas foi quando chegou tudo que tinha disponível para Mermeio. Exceto, claro, o Neptabeast, que só veio depois. E aí o meta começou a mudar, né? Porque o Mermeio jogando, ele é claramente um deck mais explosivo, que tem jogadas, uma maior quantidade de jogadas no T0 comparado a esses outros decks, né? Então aqui a gente já vê a Power Creep dando uma subida, visto que os decks do passado foram hitados ao mesmo tempo. Isso se amplifica ainda mais quando em março de 2013 veio uma banlist que causou alguns hits, como por exemplo, foi o banimento do Sangan, o Sangan que só voltou pro jogo depois da errata recentemente aí. Matou o Insecto. Matou o Insecto, né? Matou o Insecto. Bizarro, né? O Sangan, tipo, eles não mexeram em mais cartas de Insecto. Baniram o Sangan e matou o Insecto do meta. Além disso, o Wind Up Carrier foi banido aqui. Hit esse que se mantém até os dias de hoje, inexplicavelmente inclusive. O Wind Up Magician foi limitado também, então como vocês podem ver, tchau Wind Up, não tem mais como. O Warning foi limitado também, o Raiou foi semi-limitado e o Card Trooper foi semi-limitado também. Então esses aqui foram alguns dos hits que aconteceram e com esses hits, quem que fica no jogo, né, Paulo? O Mermeio e quem mais? O Dino Rabbit. Você consegue lembrar do meta dessa época aí? Eu acho que tá um pouco confuso, né? Eu acho que era isso. Era isso? Era Mermeio e Mermeio Dino Rabbit. Dino Rabbit, cara. Não, você já tinha lançado Firefish? Firefish. Deixa eu pesquisar aqui, viado. Tinha um Firefish com Dino, que usava Cabazaus, Rescue Rabbit. Era um deck que usava 3 tanques, Bear. O João Pedro usava esse deck, por isso que eu lembro. Caralho. Foi um período muito curto. Foi tipo entre março e maio, né? Isso, exatamente. Foi isso aí. Teve uma Dual Shop, que eu acho que o João Pedro ganhou a Dual Shop com esse deck.
Clã, então foi isso, a gente se arrastou um pouco, a gente pincelou um pouco aqui por cima. Essa é a segunda tentativa, tá, Clã? Na primeira tentativa que a gente fez ficou, tipo, muito melhor, porque foi tudo mais espontâneo, tá ligado? Foi muito maneiro. Mas enfim, acho que deu pra pincelar bem, a gente puxou então o formato de 2012, com esses decks, a inserção do Mermeio, eles continuaram jogando, veio o Banlish em março, causaram esses hits, ficou tipo Mermeio, como sendo talvez o melhor deck, junto com o Dino Rabbit aí dentro do meta, já que não foi um dos decks que não sofreu represálias, Firefist chegando um pouco por fora, e teve esse curto meta de março até maio de 2013. Por quê? Porque o melhor deck disparado. Disparado, né? O melhor deck? Disparado. Não tinha nem como jogar de outra coisa, eu acho. Assim, até tinha gente que usava, mas o meme era muito melhor que os outros decks. Teve algumas outras coisas também, como por exemplo, cartas de Spellbooks começaram a ser lançadas, mas nada perto de quando chegou o Dragon Ruler, por exemplo. Cartas de Evil Swarm começaram a ser lançadas também por esses meados aí dessas coleções de final de 2012, começo de 2013. E cartas de Constela também começaram a chegar. Mas aí então a gente chega na coleção de maio de 2013, que é a Lord Tachyon of the Galaxy, que foi justamente a coleção onde veio os Dragon Ruler. O Dragon Ruler que veio os 4 grandes, né? Em raridade rara, e esse aqui era o assunto que eu falei, Paulo, que a gente pode entrar, os 4 Dragon Ruler em raridade rara, e veio também os 4 bebês junto, em raridade comum. Fora ele, teve outras exceções, como as últimas cartas pro Evil Swarm, a Spellbook of Judgment pro deck de Spellbook, é uma carta das cartas mais mongolóides que eu já vi na história, o texto dela sozinho, tá ligado? É absurdo. E fora alguns outros lançamentos, mas a partir daí a gente entra finalmente no meta do Dragon Ruler, no qual o Mermeio, que é um deck absurdo, de repente ficou injogável, porque o Dragon Ruler era melhor e mais opressivo nesse ponto de vista, tá ligado? O Mermeio já é um deck bem pra frente, se você para pra ver, dessa época, e de repente o Dragon Ruler faz o Mermeio ficar obsoleto, o que é engraçado pra caralho, tá ligado? Completamente, eu quero até contar uma história dessa época. Eu não sei se muitos de vocês que estão aqui vão lembrar ou se jogavam nessa época, mas o Dragon Ruler, como foi dito aí, foi lançado em maio. E eu não sei se vocês sabem, maio é o mês do Nacional. E nessa época ficou aquele, será que vai poder usar o Dragon Ruler? Será que não vai poder? Será que vai chegar a tempo para o Nacional? E aí, faltando 2 semanas para o Nacional, foi anunciado que o Dragon Ruler ia sim ser válido para o Nacional, mas as cartas não tinham chegado no Brasil ainda. Então, tipo assim, podia usar, mas não tinha. Não tinha as cartas. Então o único jeito era importar. E aí, uma história pessoal minha desse torneio, eu falei, não vou comprar esse deck, tá muito caro, porque esse deck era muito caro, muito, muito caro. Eu vou falar, eu adorava o formato de Dragon Ruler, mas o grande defeito dele é que ele era completamente exclusivo para as pessoas, só quem conseguia pagar. O deck era muito caro, eram uns 3 mil reais o deck, mas eram 3 mil reais em 2013, que deve equivaler um deck de uns 6 mil reais hoje, entendeu? 5 mil reais, sei lá, entendeu? É muito caro. E aí, eu falei, não vou comprar esse deck não, né? Vou testar o porque foi em cima do torneio. Eu ia jogar de Mermeio Nacional, né? Aí, em cima do Nacional falaram, não, vai ter que poder Dragon Ruler. Eu falei, eu vou dar um jeito de jogar de Mermeio. Comecei a treinar de Mermeio contra Dragon Ruler. Amigo. Eu falei, cara, não tem a menor condição. Eu acho que eu nem vou pra esse torneio. Caralho. E aí, não tem a menor condição. Eu vou perder todos os jogos. Esse deck é, tipo, muito melhor. Eu talvez tenha sido um dos maiores power creep, assim. Tipo assim, do que tinha pro que veio, sabe? Sim. Assim, eu nunca tinha visto um negócio desse. Foi um negócio que foi, cara, não tem como. Essas cartas são milhões de vezes melhores que as anteriores. E aí, eu ainda falei, pô, jogando bem de Mermeio, os caras não vão saber jogar de Dragon Ruler, quase ninguém vai ter. Então, acho que tá tranquilo. Cara, aí, o que aconteceu? Eu fiquei desesperado, né? Me endividei todo. Nossa. Falei pro William Couto, traz essas cartas pra mim. Dane-se, quanto que é? É tanto, tá atrás. Aí, beleza. Aí falei pra ele trazer, comecei a treinar de Dragon Ruler. Tava super confiante, né? Comecei a treinar de... Aí chegou na Nacional no sábado, tá? Chegou na quinta-feira, o William, cara, eu acho que não vai dar tempo, não vai chegar. Porque as cartas acabaram de ser lançadas. Tipo, 2 semanas ainda não tinha lançado. Foi tipo assim, lançado na semana anterior. O Sneak Preview foi 2 semanas antes e o lançamento oficial foi na semana antes. Então ele demorava 5 dias pra poder chegar no Brasil, entendeu? Sim. Aí na quinta-feira não chegou. Nossa. E eu falei, pronto, acabou. Já era. E já tinha outras lojas no Brasil que tinham. E eu, em completo desespero, falei, cara, não tem como jogar de Mermeio esse torneio. Eu já tinha gasto dinheiro com ele. E aí eu falei, cara, eu já tô endividado mesmo. Liguei pro Nogueira do Shop, falei, Nogueira, me arruma um Dragon Ruler aí, Você comprou outro Dragon Ruler, bicho. Comprei outro Dragon Ruler, cara. Eu peguei e falei pro Nogueira. Pariu. Porque eu tava muito treinado, eu falava, cara, eu tenho chance de ganhar esse torneio. Eu falei, eu vou comprar e vai compensar. E aí me endividei 2 vezes. Aí o que aconteceu?
Sexta-feira de tarde chegou o Dragon Ruler pro William. Ou seja, eu tinha 2 Dragon Rulers. Que sacanagem. Eu era a única pessoa no Brasil que tinha 2 Dragon Rulers. Aí o sapo, o desgraçado do sapo, eu emprestei o Dragon Ruler inteiro pra ele, mano. Ô, cara sortudo. O cara chegou no torneio e não tinha nem deck. O jogo do Dragon Ruler completo. Incrível. Eu emprestei o deck, eu tava com 2, eu não tinha o que fazer. Eu ia fazer o que com as cartas? Aí emprestei pra ele o Dragon Ruler. Caralho. Foi bizarro. E tinha poucos Dragon Rulers no torneio, mas muita gente comprou. Era muito caro. Tipo assim, as cartas raras de Dragon Ruler eram 12 Dragon Rulers. Cada um era R$30. Caralho. E era rara. Cada um era R$30. É como se fosse cada um 40, 50 reais hoje, numa rara. Só que você comprar 12, então só aí dava quase 600 reais. Sim, bizarro, entendeu? cara. Bizarro. Que história bizarro. doida. O Dragon Sack era R$400 cada um, R$450 cada um. Então, esse é um detalhe que a gente pode entrar, Paulo, porque é o seguinte... A galera acostumada hoje com o jeito que as boxes são lançadas hoje, você tem, por exemplo, a coleção, sei lá, mano, que veio aí o Witchcraft. Todas as cartas que veio na porra daquela coleção são tipo Ultra, Secret e o caralho. Se você abre as boxes hoje, ela tem uma quantidade 8 cartas Secret, sei lá, mano, 12 Ultra e 20 Super, e aí o resto é comum, raro, enfim. Nessa época, e isso é uma coisa que aconteceu recentemente, tá, galera? Antes, as coleções eram muito mais restritas nas raridades em que elas tinham. E isso fazia, imagino eu, que elas ficassem ainda mais caras, porque eram muito poucas que tinham essas raridades. Então, uma carta que eventualmente vinha como Ultimate, até hoje, a porra de uma facada, imagina na época. Então, as coleções eram muito mais restritas nas raridades dela. E mesmo o Dragon Ruler, por exemplo, sendo cartas que veio sem raridade alta, por ser um deck meta, enfim, talvez tivesse short print ali, não sei dizer, mas ainda assim caracterizou um dos decks mais caros, né? O Dracossack, por exemplo, que era uma carta Secret, e eu não sei se tinha Ultimate ou era Ghost. Era só Secret. Oi? Só tinha Secret. Só tinha Secret, né? Deixava o deck muito caro, e tinha gente que precisava usar, mano, 2 Dracossack na porra do extra deck, tá ligado? Uns bagulho mongolóide desse jeito. Então é engraçado, porque mesmo que o deck não fosse full foil, full ultimate, ainda assim ele era absurdamente caro, porque era o único print que a carta tinha. E era raridade baixa, não era raridade alta como hoje. E a demanda. E a demanda, claro. Os preços ficarem muito caros é porque o deck era tão melhor que os outros que a demanda era muito alta. Então os lojistas podiam pedir o quanto quisesse. Ainda mais na beira do Nacional. Todo mundo ia pagar. Ficou faltando carta. Eu acho que se tivesse mais, não tinha tido mais Dragon Ruler no torneio. Só não teve mais porque provavelmente acabaram os Dragon Rulers do Brasil. Todos já estavam concentrados lá. Muito não foram bom. tantos Dragon Rulers nesse torneio. No Foram, Nacional tipo, daqui, né? deve ter sido uns 15 no torneio inteiro. Muito doido. Cada Dragon Ruler tinha que ter 30 Dragossack. De onde que eu sei 30 Dragossack, cara? Não tinha lançamento em português. As cartas eram todas em inglês, tá, gente? Não tinha carta em português. Eu acho que não tinha lançado em português. Não tinha. Não tinha ainda. Caralho. Português só veio lançar depois. Era tudo em inglês, era tudo importado. Tudo tinha que ser importado. Quantas caixas você tem que abrir pra poder tirar 30 Dragossack? Imagina aí, Clã. Quantas caixas você tem que importar pra trazer 30 Dragossack? E quando você vai gastar nessa merda aí, imagina, né? Você vai ter que recuperar o dinheiro quando chegar aqui, mano. Aí mete a faca mesmo, foda-se. Era muito complicado. Aí qual foi o meu plano quando eu comprei os 2 decks? Foi uma loucura, louco, irresponsável eu fui. Mas eu pensei, cara, eu consigo vender um depois do torneio. Então, assim, é como se eu estivesse alugando um deck. Eu vou pagar R$4.000 nele, mas eu consigo vender ele por 3.500 depois, no mínimo. Sim. Eu vendi até mais, eu acho. Porque o deck continuou bom. Eu consegui vender pelo mesmo preço, eu não perdi dinheiro, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou comprar, mas eu vendo depois. É uma estratégia boa, inclusive, que eu acho. Por exemplo, quando eu fui jogar a porra do... Inicialmente, né? Claro, tem que ter inicialmente. Quando eu fui jogar a porra do torneiozinho ali do DSC, que eu comprei o apoio do Sky Strike, eu devo ter gastado lá, mano, R$1.500, sei lá, um bagulho assim. E eu gastei. Mas no dia seguinte eu vendi tudo, foda-se, mano. E eu ainda vendi em engage separado ao invés de vender o deck fechado, tá ligado? Do Sky. E ainda consegui lucrar tipo R$200, R$300, sei lá. De vez em quando rola fazer isso, mas realmente é uma parada complicada, mano, essa parada aí. Porque até nos vídeos do Paulo lá, da série que ele vinha fazendo, né, da história dele no Yu-Gi-Oh!, ele chegava a falar, claro, aqui já tava bem mais difundido, mas eventualmente tinha um ponto onde você tinha até dinheiro pra comprar as cartas, mas era muito mais difícil de achar. Aqui tava muito mais fácil, claro, 2014, né? Já tava mais fácil. Tava muito mais fácil. Mas ainda assim, ainda mais na véspera do torneio, tá ligado? Imagina a loucura que foi. Hoje a gente passa isso com a Devi aí, mano. Hoje a gente passa isso, imagina na época. Eles não deviam ter liberado as cartas. Faz sentido. Não deviam ter liberado. Foi tipo assim... Imagina o metacall disso. A gente ficou sabendo muito em cima, entendeu? O problema é que se ele tivesse falado desde o início, não, vai poder usar. As pessoas tinham, se programado, comprado antes, daria tempo de chegar, entendeu? O problema é que eles avisaram faltando, tipo, 10 dias. Foi muito em cima, vocês não têm noção, cara. Aí não dá. E aí foi um completo desespero, cara.
Porque eu acho que muita gente foi testando e vendo, cara, não tem como não jogar de Dragon Ruler. A segunda opção... Tinham 3 decks pra esse torneio, né? Era o Dragon Ruler, aí tinha o Spellbook, que também era muito caro. Então, assim, não era uma questão. Ainda era uma questão de dinheiro. Você jogava de Spellbook, mas você gastava muito também. Sim. O Dragon Ruler era R$4.000, o Spellbook era 2.500. Sim. Não mudava tanta coisa. E o terceiro deck, que era o deck mais usado do Nacional disparado, era o Evil Swarm. Mesmo com o Mermaid, o Evil Swarm ainda ganhava spot? Claro, era o deck que tentava ganhar de Dragon Ruler. E ele era muito mais barato, que era caro também, tá? Porque as cartas de Evil Swarm dispararam de preço, você não tinha escolha. Era o único deck que tinha alguma chance de ganhar de Dragon Ruler, porque de fato, se você fazia o Orphan protegido com 200 trap, mas a carta que ele busca pra se proteger, né? Você de fato conseguia ganhar às vezes, você não podia baixar os negócios. Entendi. Então, era mais ou menos por aí que o meta ia. Tanto que nesse Nacional, quando eu joguei de Dragon Ruler, eu fiz um deck de Dragon Ruler anti-Evil Swarm. No deck usava 3 Breakthrough de main deck, os negócios assim, entendeu? Entendi. Bizarro, né? Aliás, o meu deck desse Nacional tava horroroso. Horroroso. Porque tava muito em cima. Eu tive poucos dias pra treinar, entendeu? O meu deck tava muito ruim. Não deu pra treinar tanto, né? Tipo, não deu pra afinar as coisas e tal. Você jogou não era uma base. O deck de todo mundo tava ruim. Entendi. De todo mundo. Dragon Ruler dominou esse torneio, ficou em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Foi até o Ivan que ganhou esse Nacional de Dragon Ruler. E eu fiquei em terceiro, de Dragon Ruler. E o deck era muito melhor que os outros, mas muito melhor. Tanto que eu peguei só 2 Dragon Ruler nesse torneio. Eu só joguei contra 2. É bizarro. Não tinha tantos, Esse é um detalhe também que eu acho que vale até... Eu não sei se a gente puxa agora ou depois, mas ok, Dragon Ruler Tier 0. Estabelecemos agora o início desse formato. Mas a gente sabe que nós moramos no Brasil, Zil. E aqui, por mais que seja assim, o Tier 0 e você vai garantir ele e tal, mas assim, a incidência de Mirror Match que a galera joga lá fora, acho que não tem nem comparação em nenhum Tier 0 praticamente, quando você joga aqui no Brasil, tá ligado? Eu imagino, né, na época, eu não sei, mas pelo que você falou aí, por exemplo, no início, no primeiro Nacional, você jogou e você pegou, sei lá, mano, 2 Dragon Ruler. Imagino que a quantidade de decks de Dragon Ruler, pelo preço que ele não era tão difundido aqui, então pra jogar um torneio, claro, você tinha que fazer o deck pra ganhar de dragão, porque é o melhor deck, claro, então quem usa vai passar por cima dos outros decks, mas imagino que não era tão difundido, né, não era todo mundo que usava, então você não ia enfrentar 12 Mirror Match no torneio. Não nesse Nacional, depois isso mudou? Aqui no Brasil? Sim. Entendi. Deu tempo, né? Beleza. Cara, se não tem uma coisa que eu aprendi no Yu-Gi-Oh! Que as pessoas vão comprar as cartas. Por isso que não não importa, logista, né, pô? Brasil não tem dinheiro, economia, não interessa. Tu vai chegar lá no torneio e vai ter todo mundo com deck mais caro. Eu não sei como as pessoas conseguem. Na verdade, eu sei. Elas se dividam, que nem eu fiz. É tudo uma questão de prioridades. A prioridade da vida da pessoa é comprar um deck. Esse é o lado negro do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Era o que acontecia. Mas a gente que se divida fazendo tantas outras coisas, mesmo não pode se dividir com comprar alguma coisa. Acho tranquilão. Beleza, Glenn. Então, beleza. A gente estabeleceu, chegamos aqui no Dragon Ruler, mas, de novo, a gente tá falando aqui, obviamente, pra quem viveu a época, tem uma nostalgiazinha, mas eu imagino que a grande maioria não conheça e vai conhecer. Por que que o Dragon Ruler era o melhor deck? Agora a gente vai entrar dentro do gameplay do deck e ver, tentar entender o porquê que ele causou esse alvoroço tão grande. Primeiro, o que que o Dragon Ruler faz? São 8 cartas de Dragon Ruler, tá? Os Dragon Ruler são dragões elementais, todos eles de nível 7, os grandes pelo menos. Então eles têm o atributo fogo, terra, água e vento, são todos de nível 7. E você tem os bebês de nível 3 que servem para poder invocar os grandões do deck. Os Dragon Rulers grandes, eles têm basicamente 3 fucking efeitos. O lado bom, e ainda bem que é assim, é que você só pode usar só um deles por turno. Todos eles têm a mesma característica, eles podem banir 2 monstros. Ele pode vir pro special da tua mão ou grave, banindo 2 monstros da tua mão ou grave, da mesma cor que ele ou que seja dragão. Ou dragão. Ficou muito confuso, né? Mas bizarro. Mas é isso, o efeito deles. Então, primeiro, eles podem entrar por special, ativando o próprio efeito, banindo 2 outros monstros. Então, basicamente, a ideia era você ter as cartas no grave e depois que você já usou, você consegue banir e voltar ao Dragon Ruler. A outra característica que eles têm, sempre que eles são banidos, eles podem trigar o efeito pra buscar um outro dragão da cor dele do deck pra mão. É da cor dele, Tem que ser. Não, mas é qualquer dragão do mesmo. Da mesma cor.
Mesmo atributo. Mesmo atributo. Isso. Qualquer dragão do mesmo atributo. E o terceiro efeito é que ele pode se descartar junto com outro dragão ou monstro da mesma cor que ele para poder fazer um efeito extra. Então todos eles tinham 3 efeitos e você podia escolher um deles. Como eles têm a dinâmica de banir monstros para poder se invocar, eles mesmos têm a característica de trigarem quando são banidos. Isso dava um giro muito bom no deck, porque Blaster remove Tidal e, sei lá, mano, o Tempest. Aí o Blaster entra e o Tempest e os bichos que foram banidos buscam a mesma cópia pra mão. Você não perdeu carta no processo, tá ligado? Foda-se. E isso era muito forte. E você conseguia fazer um volume de jogo que os outros decks não conseguiam, por exemplo. Era muito volume de jogo que você põe na mesa, porque você tem Special Summon de graça. A outra questão são os Dragon Rulers bebês, né? Que tem um de cada cor. E aí ele pode descartar ele mesmo, né? O dragãozinho bebê pode se descartar e o outro dragão ou monstro da mesma cor que ele pra invocar o dragão grande correspondente a ele. Então se você ativa o efeito do Dragon Ruler de água, você descarta ele e um outro dragão pra invocar um Tidal do deck. E esse Tidal do deck vai servir de material pra você fazer, por exemplo, um Synchro 8, um Exceed 7, ele cai no grave, você dá o efeito e ele volta, tá ligado? E te dá mais camada de play. Basicamente, essa era a grande questão que o deck tinha. É isso que ele fazia. Os efeitos dele, né? E eram coisas que nenhum outro deck na época tinha. O volume que ele fazia era muito, muito maior em comparação aos demais. Atrelado a isso, tinha uma outra questão que eventualmente chegou a ser problema, né? Porque como os dragões se descartam, tinha vez que você queimava a mão inteira, né? Pra poder fazer a jogada, Paulo. Aí você queimava a mão inteira porque o dragão se descartava, invocava os bichos lá, fazia a tua mesa, show de bola. Mas cadê tua mão? Você não tem mais mão. Mas aí tem o Super Rejuvenation, que você ativa ela na end, por exemplo, e você pode comprar cartas pelo número de dragões que você descartou no turno. Então você pode comprar 6 e comprar outro Rejuvenation, e ativa, e compra mais 6. E aí você tem 12 cartas na mão, tá ligado? Um bagulho muito bizarro. E os dragões ficam de follow pro próximo turno, então todo turno você faz isso. É uma das características que o deck tinha. Esse deck, uma jogada muito comum nessa época, você fazia um Blaster, removia lá 2 dragões, e aí você pegava o Baby de um deles e um dragão grande do outro deles. E aí você dava o Baby, né, e descartava o outro dragão e trazia o correspondente. Por exemplo, você dava Blaster, bania o Redox e o Tidal. E aí você pegava, eu esqueci o nome do bicho, pegava o Baby do Redox, que é Reactan, eu acho, Reactan, e pegava outro Tidal. Aí você dava o Reactan, descartava o segundo Tidal e trazia um Redox. Aí você pegava esse Redox e esse Blaster e fazia um Dracossack, por exemplo. E isso, sozinho, parece pouca coisa, mas não é, porque, principalmente nessa época, se você comparar isso com o que o Inzektor fazia, uma grande diferença. Você tem 3 bichos no grave. Você tem o Blaster, o Redox e o Tidal no grave, depois que você faz a jogada. Além do Dracossack, que é um bicho que você não morre, né? Não tem como morrer com o Dracossack na mesa. O Dracossack se protege enquanto tem token, o Dracossack mata a carta quando você é segundo. Nesse deck, a sua dinâmica era muito sobre você fazer as suas jogadas enquanto mantinha a contagem de dragão no grave. Você sempre contava cores. Você sempre tinha... Quando você estava jogando uma Mirror, por exemplo, de Dragon Ruler, que era a única match que importava, praticamente. Quer dizer, tinha outras matches que importavam, mas na Mirror, né? Ganhava quase sempre quem tinha mais cores disponíveis, porque o seu grind ficava muito melhor, entendeu? O seu jogo ficava mais longínquo por causa disso. Era muito interessante. De novo, o problema desse meta era o valor, que era completamente absurdo. E assim, tem um problema que as pessoas consideram um problema, eu nem considero tanto, mas que não tinham tantos decks no meta. Poucos decks. Era o Dragon Ruler, e logo atrás vinha o Spellbook, e depois vinha o único anti-meta possível, que era o Swarm, só. Qualquer outro deck não tinha nenhuma perspectiva de tentar fazer alguma coisa. Era muito difícil. Elas topavam ali de vez em quando, mas assim, raríssimas exceções. Então, mas o jogo era muito skill intensive, e isso era uma grande vantagem. Muito bom. A Mirror Match de Dragon Ruler era uma das melhores Mirror Match que já tiveram no jogo. Muito boa mesmo. As duas, né? A gente vai chegar na próxima Mirror de Dragon Link, que é depois que bane os babies, mas nessa ainda também era boa. Tinha muita coisa. Eu até fico meio assim de ter jogado pouco essa época, porque teve poucos torneios. Eu só joguei 2 torneios grandes, um Nacional e uma Dual Shop. Só. Com só Dragon Ruler. Com o Dragon Ruler que você jogou? Porque logo depois teve uma lista, entendeu? Com o Dragon. Logo, tipo, em agosto, sei lá, setembro, alguma coisa assim. Teve uma lista. E aí, não era esse Dragon Ruler completo. Mas eu lembro que quando eu tava começando a sentir muita diferença do Dragon Ruler em relação a como jogava, teve a lista. Mas mesmo assim, ele continua sendo absurdo. Engraçado. Então, galera, assim, é isso aí que o Paulo falou, né? Essa é a dinâmica do Dragon Ruler. E aí entra naquela questão, né? Que eu já devo ter falado aqui algumas vezes, acho que o Paulo já falou no canal dele também, que por mais que não tenha tanto problema existir um Tier 0, é melhor que não exista. Mas se existir, não é
competitivamente falando, necessariamente negativo. Contanto que a porra da Mirror Match seja boa, já que só pode jogar com aquele deck, que a Mirror seja boa, tá ligado? No mínimo. O que fazia o formato do Pepe ser tenebroso, porque o Pepe era horrível, a Mirror Match dele. Qualquer deck de pêndulo no geral, eu imagino. Mas aquilo é um formato ruim Tier 0. Esse formato Tier 0 do Dragon Ruler, não necessariamente. Porque é sobre isso que ele falou, gerir recurso e quem gerisse melhor ganhava. O que é o que você quer se você supõe que você joga bem. Então era interessante por isso. Claro, caro pra caralho, blá 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 blá. Mas enfim, falando competitivamente falando, era mais ou menos isso. Bom, aqui a gente chega em um outro detalhe também, que é, beleza, o que ele faz no final? Você falou aí do Dracossack, né? O Dracossack, pra quem não sabe, é uma máquina rank 7 que basicamente você detacha o material e cria 2 tokens. Cria 2 tokens na mesa, foda-se. Nem que você não vai fazer nada, você cria 2 tokens lá. E aí, enquanto tem token, ele não pode ser destruído por batalha ou por efeitos, e uma vez por turno você pode tributar a porra de um token pra matar uma carta no campo. Esse efeito, se você olha, como o Paulo falou, parece pouco, mas você tinha recurso, follow no grave, o cara não ia te matar passando por cima do Dracossack lá dos tokens, enfim. E principalmente se você estendesse, fizesse alguma jogada extra, porque o deck era... Nessa época, Paulo, no primeiro Dragon Ruler, ele era mais baseado em Exceeds ou os Synchros também eram muito presentes nessa época? Cara, os dois eram muito importantes. Assim, vou falar bastante da Mirror de Dragon Link aqui, né? Uhum. Na Mirror de Dragon Link, os Synchros eram muito bons, cara. Tinha muita jogadinha. Vocês estão vendo? Assim, eu até te mandei aí uma lista. Sim, eu vi. Uma coisa, não sei se você viu. Que era o deck que eu usei numa do Shop. Foi depois do Nacional. Você pode ver que metade é Exceed e metade é Synchro. E todos esses Synchros aí tinham grande relevância. O Crimson Blader, tem muita gente que nem conhece esse bicho, ele era absurdo. Normalmente na maneira com a qual você ganhava Mirror. Você jogava a Mirror toda evitando de tomar o Crimson Blader. E é por isso que a gente falava que os melhores Dragon Rulers eram o Blaster e o Redox, porque eles eram os Dragon Rulers que não tomavam Crimson Blader, porque o Blaster em ataque tem 2800, o Redox em defesa tem 3000. O Tempest e o Tidal são os Dragon Rulers que tomam Crimson Blader, que podem ser destruídos em batalha. O efeito do esqueci de falar, né? O efeito do Crimson Blader é que quando ele mata alguém em batalha, no próximo turno, até o final do próximo turno, o oponente não pode fazer Special Summon de level 7 ou maior, level 6 ou maior. Nível 5 ou maior. 5 ou maior. Ou seja, não pode baixar Dragon Ruler. Então é quase um lock que você dá no cara. Sim. A Mirror era muito baseada nisso. É você tentar ir jogando em volta do Maxi e do Crimson Blade ao mesmo tempo. Era muito difícil. Porque você tinha... Por exemplo, se você desse o Baby de Wind ou de água e tomasse o Maxi Chain, era uma situação catastrófica. Ah, entendi. E você tomasse o Maxi Chain e o cara metia um Crimson Blade e tu perdia o jogo. Então você tinha que testar o Maxi com os babies de cima, né? Os baby, o de fogo ou de terra, para poder testar o Maxi, para ver se o cara tem, se o cara não tem, você consegue fazer uma jogada diferente. Tinha muitas coisas sobre isso. O Crimson Blade era uma carta-chave nessa match. Ele era feito através de qualquer Dragon Ruler e um Tanner Level 1. Tanner Level 1 que tem o Veiler, que é Tanner Level 1, que tinha muita coisa nessa match, negava o Crimson Blade, negava o Big Eye. Era uma carta comprável pelo Maxi. Tinha várias coisas interessantes. E a outra maneira era com os level 1s que vinham do Dragon Ruler, que podia ser... Caraca, é o Dragonite Corsair? Aquele... Corsair, alguma coisa assim. Uhum. Não tem efeito, ele é um level 1 dragão. Então você pode, por exemplo, fazer um Redox banindo um Tempest do Grave, aí ele triga, pega o Corsair, você baixa o Corsair e faz um Synchro level 8. E aí você consegue fazer o Crimson Blade, mas não só ele, tem vários outros level 8 aí, como vocês podem ver no extra deck. Ou com o Veiler, ou com o Flamvel Guard, que era o bicho que você fazia com o Blaster. Que era o Blaster que buscava. Que é amarelo, inclusive. Era amarelo, mas não interessava. Era o alvo que tinha. Era o alvo que tinha. Então isso era uma coisa muito interessante na Mirror Match. Tinha muita... Cara, nossa, deu até vontade de jogar essa Mirror Match. Tinha várias coisas, por exemplo, você não podia se abrir com Big Eye, porque você se abria... Você tentava dar um Big Eye num Dracossack do cara... Era um swing muito alto de vantagem. Porra, o cara faz um Dracossack. Você dá um Big Eye, pega o Dracossack do cara, detacha, faz os seus 2 tokens, bate nos tokens do cara, é absurdo. Sim. O problema é que o Big Eye é fraco pro Crimson Blade, então você tinha que tomar muito cuidado pra fazer Big Eye, sabe? Sim. Era uma parada que era esquisita também. Tinha vezes que você tinha que ir pra cima do Maxi, tinha vezes que você tinha que segurar o Maxi, tinha vezes que você ia pra cima do Maxi sabendo que você tinha um Maxi por trás. Tinham várias coisas pequenas nessa Mirror que faziam muita diferença. Tinha que contar as cores. Tinha como dar decaute com o Maxi. Tá vendo que tem o Forbidden Chalice nessa lista? Tô vendo, já ia perguntar. Uma jogada muito comum era, você dava Maxi no cara, e o cara fazia o Blaster, normalmente o Blaster, ou o Tide, ou o Dracossack, ou qualquer coisa assim. E aí você dava Maxi, e ele parava por aí, né?
com Blaster em ataque, porque não tomava Crimson Blader. E aí você tentava jogar e você tomava o Maxi. E aí o jogo era muito assim, né? Você dava Maxi e tomava Maxi. Se você tivesse um Forbidden Chalice na mão, você poderia pegar e dar o Forbidden Chalice, aumentar o ataque do Blaster e fazer isso tudo Under Maxi. E você fazia o seu Colossal Fighter e batia no Blaster. E aí ele morria, porque o Blaster tá mais forte. E aí renascia. Aí você batia de novo, ele morria e renascia. E o cara comprava o deck inteiro e perdia. Caralho. Você dava overdeck com o Maxi do cara. E a gente usou, eu e o João Pedro, a gente usou isso nesse Dual Shop. Foi bom pra cacete. Tinha esse lance, entendeu? Você punia o Maxi do cara usando o Chalice, aumentando o ataque do monstro do oponente pra fazer o Colossal. Cara, tinha muita coisa. Tinha também coisa com Armory Arm também, que às vezes você matava, equipando no Colossal. O Colossal, eu lembro que você falava que o Colossal era uma carta bem importante nessa match. Ele tomou errata, né? Ele tomou errata, eu acho. Tomou, eu acho que agora ele não pode... Não, é alguma coisa com Crimson... Porque, então, o que eu ia falar? Eu não lembro direito, mas tinha um combo que você pegava... Você fazia um Armory Arm, e você fazia um Armory Arm e equipava no monstro do oponente, e você fazia o Colossal e batia no monstro do cara. Aí o Colossal morria, o Armory Arm trigava, o cara tomava o dano, e o Colossal voltava. Aí você batia de novo, o cara tomava o dano, era um FTK, entendeu? Caralho, que loucura da porra. Só que eu acho que isso não funciona mais, por algum motivo. O Colossal não triga, porque ele sai do grave, uma história dessa, entendeu? Mas antigamente funcionava. Que loucura, né? Bizarro. Tinham várias paradas assim. Essa match... Era assim, parecia que você tava perdendo, parecia que você tava perdendo, e você encaixava uma dessa e ganhava. Era muito maneiro. Muito bizarro. Por isso que essa match era muito boa. Essa mirror era muito boa. Só que no DB, cara, tinha uns caras que eram muito bons. Eu jogava muito DB nessa época, então sempre tava alto lá. Eu pegava uns caras bons de Dragon Link. Era absurdo, cara. Mas era muito bom, muito bom. Essa época foi uma época muito legal nesse sentido, entendeu? Uhum. Você sentia bem, só que só tinha um deck, né? Tem isso. Nossa, eu acho que a galera deve estar conseguindo notar a empolgação na fala do Paulo, tá ligado? Era muito legal. Clã, é mais ou menos isso aí. E como vocês podem ver, essa decklist que você tá vendo aí, é um conceito de jogo. Por mais que aqui o Yu-Gi-Oh! Começou a mudar do formato anterior, que você ouviu a gente falando no início, mas ainda não é como era hoje, mas já estava no meio termo. Como vocês podem ver, esse Dragon Ruler inicial, onde você tinha todos os Dragon Rulers grandes e os bebês, você abdicava um pouco de estar usando traps. No main deck, por exemplo, você não tinha aquela necessidade de esperar pra setupar pra depois você explodir. Você já conseguia explodir de cara. Isso já muda um pouco, né? Uma carta que veio nessa coleção também foi a espadinha, né? Que a Konami é muito inteligente, então ela fez a espadinha e banha o Dragon Ruler, compra 2 cartas, Dragon Ruler compra, mano. Porra é essa? É insano essa espadinha nesse deck. Futuramente ela foi limitada, inclusive. Mas como vocês podem ver, o extra deck dele, e a dinâmica de tudo que o Paulo já falou aqui, os monstros que você põe na mesa, tem uma parada que um termo que eu costumo usar, que é uma pressão estática que você põe no oponente. Eles por si só não interagem com o no turno dele. Ele pode fazer o que ele quiser, principalmente porque você não tá usando tantas traps assim no primeiro Dragon Ruler, né, que era sem os bebês. Você não usava tantas traps. Então basicamente ele fazia o que ele quisesse, mas tinha uns bichos ali que se ele não lidasse com eles agora, ele vai enrabar na volta, tá ligado? É uma pressão estática, tá aqui. Se você não lidar, eu te enrabo depois. O que é bem diferente de hoje, tá ligado? Porque imagina esse Dragon Ruler aqui com os bichos de hoje. Você ia fazer um monte de negação, blá blá. Não era isso que acontecia. Mas mesmo assim, você colocava uma pressão absurda. Não só com os bichos que estavam lá, mas com os dragões que iam voltar também. E isso dava uma dinâmica bem diferente do jogo do que a gente conhece hoje, por exemplo. Mesmo com um deck com poder tão alto, tá ligado? A simples existência de você... A simples possibilidade de você fazer... Cara, pensa. O Insector. Ele começa o turno dele lá, dá lá o Centipede, dá a Ladybug, busca o Dragonfly e passa. Você faz... Blaster, efeito, bane 2 Dragon Rulers e baixa o Blaster em ataque. Só isso. Né? Você fala Battle Phase. Completo desespero. Completo desespero. Só isso aí já é pânico. Acabou, mano. Sim, mano. Acabou. É muita coisa. Isso é muita coisa. Os decks não aguentavam a pressão que o Dragon Ruler botava. Com os Babies, então, não tinha a menor condição. Pois é. Quando baniu os Babies, até melhorou um pouquinho. Em relação a isso, começou a ter mais de outros decks. Ainda assim, o Dragon Ruler, na minha opinião, era muito melhor do que os outros. Mas... diminuiu um pouco essa distância. Agora, nessa época aí, não tinha nem desenrolo. E muito bem, meus amigos, então como vocês puderam ver, essa aqui foi uma breve introdução sobre o formato do Dragon Ruler, pelo menos o primeiro. Esse papo, ele rendeu
muito. Isso que vocês estão ouvindo agora é a parte 1, exatamente. Então a gente vai ter a parte 2, que tem cerca de aproximadamente 40 minutos depois para vocês ouvirem ainda, e a gente ouviu até o primeiro Dragon Ruler. Vai vir ainda falando sobre os decks que hateavam o Dragon Ruler e os outros decks do formato, como Spellbook e o Evil Swarm, Constella e afins, além da banlist de reboot e daí o Dragon Link sem os bebês, até finalmente o Crepúsculo e a morte do deck. Dentro do formato, até que inicia-se aí uma nova era do formato de 2014, que é o formato com o Power Creep baixíssimo e o formato nivelado por baixo. Porém, devido ao tamanho do vídeo, eu resolvi dividir em 2 partes. Então fica tranquilo que vai ter a segunda parte em breve. E detalhe, a gente falou pra caramba, foi um papo muito legal, como vocês puderam ver nessa primeira parte. E ainda tem cerca de tipo 15 a 20 minutos que eu e o Paulo gravamos e eu não consegui, eu não tinha clicado no play pra iniciar a gravação. Ou seja, a gente ainda perdeu tempo, tá ligado? Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta, diz o que achou, se curtiu o vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve e fica ligado que a parte 2 vem aí. É isso aí, valeu e até mais!